Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada do Bolo de Burger Queen, a primeira venda. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Eu preparei uma semana incrível, recheada de dicas, técnicas e receitas que vão fazer a total diferença na sua vida essa semana. Então se prepara o caderninho, a caneta para você anotar todas as dicas possíveis. Eu sou Michelle Lian, professora especialista em bolos de Burger Queen, sou confeiteira há 12 anos, moro atualmente na Espanha e tenho mais de 1000 alunos espalhados pelo mundo. E eu estou muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade de poder te ensinar um pouco mais sobre a confeitaria. E por que eu estou te falando isso? Nesses 12 anos eu já passei por muita coisa e o que eu te trouxe aqui nessa semana são atalhos que vai facilitar a sua vida na confeitaria. Seja você iniciante ou se você já trabalha com confeitaria, eu tenho certeza que vai fazer a total diferença esses dias para você. Falando em diferença, eu te deixo aqui com um depoimento de uma aluna para você se inspirar um pouquinho. Olá, meu nome é Kate. Eu participei do curso maravilhoso Mundo do Butter Cream com a Michelle Lian e eu posso vos garantir que essa foi a melhor experiência que eu participei neste vasto mundo da confeitaria. Porque pelo simples fato da Michelle ter me ensinado muito mais do que fazer massas perfeitas, muito mais do que fazer um butter cream impecável. Ela me ensinou a valorizar o meu trabalho, ela me ensinou a criar uma agenda de trabalho, ela me ensinou a ter um processo produtivo que me permite estruturar o meu trabalho de forma sempre a entregar o mesmo nível de qualidade aos meus clientes. Ela me ensinou técnicas que hoje são tendências, ela me ensinou aquilo que hoje eu chamo de pacote completo para ser uma confeiteira de sucesso. Só para vos dar um exemplo, eu saí de fazer estes bolos para fazer estes bolos. E você ainda se pergunta por que deve fazer esse investimento, que a Michelle vai te dar tudo isso que eu te falei. A Michelle vai te dar 1001 técnicas para coberturas de bolo, ela vai te ensinar as melhores massas e, sobretudo, ela vai te ensinar aquilo que hoje eu considero ser a melhor cobertura, que é o butter cream de merengue suíço. Vai por mim, alinha nessa, faz esse investimento com a Michelle. Como é bom ouvir histórias que inspiram a gente, não é mesmo? E eu vou te falar que por experiência própria, eu já passei por muita coisa e eu também comecei do zero. E o que eu vou te mostrar aqui é que você também pode começar do zero na confeitaria, sem equipamentos muito especiais e sem ter que ir até fora do Brasil para estudar. Aqui comigo você vai aprender tudo de uma forma muito simples e didática. Basta você seguir todos os passos que eu vou te dar, as dicas, as técnicas que eu tenho certeza que você também vai conseguir reproduzir aí na sua casa, no seu ateliê. E nessa aula de hoje eu vou trabalhar com você uma massa super gostosa e estruturada, recheio, montagem, cinta de Burger Queen, o espatulado perfeito, estruturação de andar e vamos fazer uma decoração linda de um bolo de 2 andares. Então assim, essa aula tá incrível, cheio de dicas, técnicas para você arrasar nos seus bolos. Então fica ligadinho até o final da aula que eu tenho certeza que você vai amar o resultado final do nosso bolo. Então vamos para a nossa parte prática, né? Mão na massa aqui. Eu trouxe uma massa super gostosa, estruturada, tá? Pra gente trabalhar aí com bolo de andar. Você pode trabalhar também com naked cake, ela é perfeita. E a gente vai fazer aqui ela de pistache, tá? Super clássico, super gostoso. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí no seu cardápio. Então aqui eu já tenho tudo separadinho, o meu mise en place, né? Dos meus ingredientes aqui, tudo que eu vou precisar, já deixei tudo separadinho. Os ingredientes, utensílios, forma, fouet, peneira, tudo que eu vou precisar eu já tenho tudo aqui na mão para ficar mais fácil na hora de começar a minha receita, eu não me distrair e errar alguma coisa, tá bom? Então aqui, como eu falei, consiste no método espumoso. Eu vou bater os ovos com açúcar até dobrar de volume, fazer aquele creme bem fofinho e aí a gente acrescenta os demais ingredientes, tá bom? Então aqui eu tenho também o meu leite de pistache. O que eu fiz? Peguei o meu leite integral e bati com pistache sem sal, né, tostado sem sal, tá bom? Bati simplesmente e ficou o meu leite. Ele tá quente, importante, tá bom? E aqui agora a gente vai começar a nossa receita.
Vou quebrar os ovos, colocar aqui na batedeira e fazer a nossa aeração com os ovos e açúcar. Então vamos lá. Então aqui eu tenho os ovos. Vou quebrar os ovos aqui. Lembra sempre de quebrar um por um, tá? E fora aí da sua batedeira para você não correr o risco de ter algum ovo estragado, tá? Pode acontecer, é super normal. Então aqui eu faço sempre um por um. Tá tudo bem? Eu vou e coloco no bowl. Tudo bem com esse também? Direto aqui no bowl. Pronto, tudo ok com os meus ovos, né? Não tinha nenhum estragado, ainda bem. Então aqui eu vou colocar o meu açúcar. E agora a gente vai bater todos esses dois ingredientes com o meu globo. Por quê? Porque eu quero incorporar ar, tá? Na minha massa. E a gente utiliza esse utensílio aqui, tá bom? Aqui lembrando que a gente vai deixar pelo menos aí 10 minutinhos batendo, tá bom? Porque é bem importante a gente agregar bastante ar para ter bastante estrutura na nossa massa, tá? Esse vai ser a nossa função do açúcar e dos ovos, trazer estrutura. Então tem que deixar bater bastante tempo, tá bom? Aqui a nossa mistura já bateu por pelo menos 10 minutinhos, tá? Eu aconselho aí de 10 a 15 minutos. E aqui a nossa massa, ela vai dobrar de volume e vai formar essa massa fofa, tá? Fofa, e é o que vai dar estrutura aí na nossa massa também. Tá bom? Então aqui já tá pronta a nossa base. Eu vou voltar aqui com o globo porque eu vou acrescentar o meu leite, tá? O meu leite com pistache batido, como eu falei. E vou colocar o óleo aqui dentro. É importante que o meu leite esteja quente, mais quente como se fosse um café, tá? Você vai tomar o café ali uma temperatura que você aguente, não é fervendo, tá bom? Então eu coloquei o óleo aqui, vou dar só uma misturada para incorporar o óleo, para ficar mais homogêneo, e já vou colocar aqui na minha misturinha, tá bom? Com os ovos e açúcar. A gente vai colocar tudo de uma vez. Aqui agora eu vou ligar na velocidade média, tá? Média baixa. Então aqui eu deixei misturar, e agora ele fica líquido, né? Fica uma massa mais líquida por causa do leite. E agora, como eu tô utilizando o pistache, né, natural, eu não tô utilizando a pasta concentrada, ela não me dá uma cor assim de pistache, tá? Fica bem suave. Aí você tem duas opções. Deixar assim, na cor suave dele, tá? A massa vai ficar assim, mais delicada. Também você tem a opção de colocar um pouquinho de corante. Ó, mas é só um pouquinho mesmo, tá? Assim, um pinguinho de corante, só pra dar uma realçada na cor do pistache, tá bom? O tom que eu vou utilizar aqui é um tom de menta, não é verde folha, nem outro tipo de verde menta, ele vai dar um tomzinho mais puxado pro pistache. Então eu vou aproveitar aqui, antes de colocar a farinha na minha massa, porque depois que eu coloco a farinha eu não quero mais bater muito, né, não quero mais mexer muito nessa massa, então eu vou colocar agora. Ó, é só uma sujeirinha que eu vou colocar, tá bom, de corante, é só realmente pra realçar o tom, e na hora que a gente cortar a massa, a gente vê que é uma massa verdinha e vai recordar bastante o pistache. Agora eu vou só misturar o meu corante dissolver.
E aí reparem que a cor deu uma bela realçada, tá? Não se preocupe que a gente ainda vai colocar farinha, então ela vai clarear um pouquinho, tá? Mas ficou esse tom, ficou mais cara de pistache, tá bom? Então aqui eu já peneirei a farinha enquanto estava batendo, agora eu vou adicionar a farinha. O fermento é por último, tá? Não mistura agora na farinha, porque a gente coloca sempre no final, ok? Então aqui agora eu coloco na velocidade mínima da batedeira, primeira velocidade, porque eu não quero mais bater a massa. Assim que a gente incorpora a farinha, a gente simplesmente mistura a massa, tá bom? Pra gente não desenvolver o glúten, pra massa não ficar pesada e não correr o risco de solar dentro do forno, tá bom? Então aqui, como eu falei, eu só quero misturar. Então quando eu vejo que a farinha já praticamente incorporou, eu desligo a batedeira, tá bom? Vou tirar o globo. E aqui agora eu venho com a minha espátula e vou limpar toda a minha bordinha aqui, raspar todo o fundo pra eu ter certeza que não vai ter fundinho de farinha. Tá? Porque pode acontecer sim. Então eu misturo tudo, deixo tudo 100% aqui incorporado. Olha que linda a cor que ficou, né? Ficou um verde pistache bem bonito. A gente deu uma bela realçada na cor da massa e não ficou nada muito artificial, tá bom? Então aqui eu já tenho misturado. Agora é só incorporar o fermento e vou misturar com a mão delicadamente. Então lembrando que agora eu não quero bater a massa, então é bem delicado o movimento. Lembra sempre de raspar embaixo, porque é bem chato quando a gente faz a massa e na hora, no finalzinho, quando a gente vai raspar ali, a nossa vasilha tá um fundinho de farinha que não incorporou. Então aqui tá a nossa massa, ela tá pronta. Olha que massa mais linda. Ela é bem estruturada, ela fica bem cheirosa. Então aqui das duas opções, né? Utilizar o pistache natural e também utilizar a pasta concentrada. Você também pode utilizar sem problema nenhum, tá bom? Então aqui eu já tenho a minha massa pronta, as minhas formas, balança, tá? Eu gosto bastante de pesar a minha massa para ter sempre o mesmo padrão, a mesma altura da minha massa, ok? Tenho aqui desmoldante e tenho também folha de papel toalha, que você pode também utilizar papel manteiga, tá bom? A gente mediu aqui, recortou já do tamanho, tudo ok. E aí o que eu faço? Eu pego o desmoldante e coloco só no fundinho aqui da forma, apenas para grudar o meu papel, tá? Então eu venho aqui, passei o desmoldante, venho com o papelzinho e aplico só no fundo aqui, apenas para grudar. Se você não tem desmoldante, não tem problema, pode passar um pouquinho de manteiga, margarina, porque é realmente só para grudar o papel, tá bom? É que eu faço em todas as minhas formas. Então aqui tá aplicado. Essa forma que eu vou utilizar é de 15 centímetros de diâmetro, tá? Ela tem 10 de altura. E essa menorzinha aqui é de 10 centímetros também, tá? Por 10 de altura. Não, essa aqui é mais baixinha, tem 8 de altura, tá bom? Então aqui tá tudo pronto, já posso vir preencher, já vou pesando a minha massa e deixando tudo padrão pra colocar já no forno, tá bom? Olha que massa mais linda, né? Essa de pistache. Então, uma boa maneira aí de você ter padrão na sua receita é pesar, tá bom? Tirando daqui, eu venho e dou apenas uma batidinha na bancada, apenas para sentar a massa, tá bom? Não é para tirar ar. Deixo aqui, já vamos colocar no forno e faço o mesmo processo.
Pronto, venho aqui de novo, uma batidinha de leve e agora as minhas outras duas forminhas. Pronto, feito isso, eu já tenho a minha massa pronta, tá? Na forma. E agora o que eu vou fazer? Antes de colocar no forno, eu vou colocar também um pouquinho de framboesa. Eu tenho framboesa aqui congelada, tá? É importante que ela seja congelada. Você pode até comprar ela fresca e congelar, tá? Foi o que eu fiz aqui. Também pode comprar de saquinho já pronto, que fica perfeito. Como a nossa massa não é amanteigada, a fruta corre o risco de baixar, tá? De descer um pouquinho. Então o que eu vou fazer para evitar isso? Eu vou pegar a minha framboesa, tá? Que tá congelada, e vou passar um pouquinho na farinha. Isso vai evitar que ela desça totalmente na minha massa. Tá? É bem de leve aqui. Eu tiro o excesso. E vou colocar aqui na minha massa. Então, tira o excesso, tá, da farinha. E aí a gente vai colocar por cima da nossa massa. Se você for utilizar aqui as frutas congeladas para essa massa, eu recomendo que você não faça uma massa muito alta, tá? Que você asse em discos assim, para ficar melhor, porque se você fizer na massa muito alta, ela vai descer totalmente a sua fruta. Tá? Então aqui coloquei algumas. Coloco bem salpicadinho em cima da massa. Feito isso, agora direto pro forno, tá? Você pode acomodar elas melhores aqui na massa. Não precisa afundar muito, tá? Pra não correr o risco de descer totalmente. E a nossa massa, ela já vai agora direto pro forno, tá? Forno pré-aquecido aí pra vocês. E aí vai demorar aí, depende do tamanho da camada que você fizer. Se você fizer camadas assim mais fininhas, você vai fazer, vai ficar no forno uns 15, 20 minutinhos, tá bom? Se a sua massa for mais alta, se você colocar uma maior quantidade de massa, vai demorar mais tempo, tá bom? Então assim, é proporcional. Então aqui vai demorar em torno de 15, 20 minutinhos no forno, a nossa massa já tá assada e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então aqui minha massa já saiu do forno, ficou aí uns 20 minutinhos, tá? 180 graus mais ou menos, vai depender do seu forno, tá? Eu confesso pra você que o meu forno, ele é um forno elétrico, ele é um pouco mais forte, então eu não utilizo 180 graus, tá? Eu utilizo sempre um pouquinho menos, porque eu já conheço o forno. Então aí, dependendo do seu forno, você já sabe a temperatura certa que você já assa os seus bolos, tá bom? Mas a temperatura média é 180 graus. Combinado? Então aqui ela já ficou pronta, ela já saiu do forno, deixei esfriar um pouquinho. Ela ainda tá aqui dentro da forma, tá? Essa massa não tem problema, você pode descansar ela aqui dentro da forma um pouquinho. Ela ainda tá morna, tá? Não tá totalmente fria. E aí agora a gente já vai desenformar. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa é de 15 centímetros, tá? E essa aqui, a de 10 centímetros, olha que lindo, ficou com a framboesa no meio. E aqui simplesmente eu venho com uma espátula, pode ser essa, pode ser da outra lisa, como essa aqui também, tá? Qualquer uma das duas, pode ser uma faquinha. Eu não gosto de trabalhar com faca pra gente não danificar a forma, tá? Se você vier com a faca e raspar muito forte, você pode fazer vários machucados na sua forma e não é interessante. Então aqui simplesmente eu vou vir e vou passar a espátula em toda a lateral aqui, tá? Eu venho aqui devagarinho primeiro aqui no começo e aí depois eu vou colocar até o fundo, tomando cuidado de colocar bem rente aqui na minha forma, tá? Fazendo pressão pra fora pra gente não estragar a lateral do nosso bolo, tá?
Então aqui simplesmente, ó, eu venho e faço esse processo. Então aqui eu só viro, tá? Faço assim. Como a gente passou o papel embaixo, né? Então eles grudam super fácil. E olha que lindo que saiu a massinha, né? Aqui o fundo sai limpinho. E aqui eu tenho a minha massa, o papel tá embaixo. E aqui a massa linda, super estruturada, fofinha, tá? Ela ainda tá morna. Então agora a gente precisa deixar descansar essa massa. Então eu vou deixar ela aqui de ladinho e vou desenformar as outras duas. Bem rente, certifica de que passou em tudo e simplesmente vira. Se você tiver forma de fundo falso, também facilita bastante, tá? Mas o fato da gente ter colocado o papel já ajuda bastante. Então aqui ela vai soltando aos pouquinhos, eu deixo ela descer, ó, e aí ela vai descendo. Dessa forma eu consigo, aqui do jeito que a gente assou, né, fazer os discos já ali perfeitinhos, é só a gente nivelar o topinho. E a massa vai ficar linda com a framboesa no meio. Então aqui agora eu só preciso descansar essa massa, né? Normalmente a gente faz sempre um dia antes da gente utilizar. E aqui a nossa último disco, né? E aqui a gente desenforma. Ó, que ele sai super fácil, né? Não tem problema nenhum de grudar no fundo, nem nada. E aqui a nossa outra massa, reparem que ela é bem fofinha, tá? Ela é bem estruturada e ela ainda tá morna, ela ainda não descansou, tá bom? Então aqui a gente embala em plástico filme bem embaladinho e vai descansar na geladeira aí por pelo menos, no mínimo 12 horas, tá bom? Pra ela pegar bastante estrutura e a gente conseguir montar o bolo com uma estrutura melhor, uma segurança maior. Combinado? Então aqui a gente embala e guarda pra gente fazer a nossa montagem do bolo. Então aqui a nossa massa já descansou, ela tá bem firme, tá bom? Ela tava na geladeira, ela é bem estruturada e bem fofinha. E agora a gente vai cortar as camadas perfeitas. Para isso, eu vou utilizar um nivelador de bolo. Se você nunca ouviu falar, é esse utensílio aqui, ele é super prático. Você regula simplesmente qual é a altura que você quer da sua massa. 2 centímetros, 2,5 centímetros, 3, 3,5, 4. Quem vai determinar a espessura da massa é você, tá bom? Eu recomendo entre 2,5 a 3 centímetros de altura da sua massa para você ter um padrão bom, né? Entre recheio, a proporção de recheio e a proporção de massa também. É que é super simples de utilizar, eu simplesmente apoio aqui a minha mão em cima. Aqui eu já tenho o nível, né? Aqui da minha massa, então simplesmente eu venho fazendo esse movimento de vai e vem e vou cortando a minha massa. Quando eu vejo que eu já passei no bolo todinho, eu tiro. Ah, e aí a minha tampinha aqui você descarta, né? Usa para café, para fazer bolo no palito e tudo mais. Então aqui repara que a nossa massa ficou com a cor verdinha e a nossa framboesa ficou aqui no meio da massa. Vai ficar linda na hora de cortar a fatia do nosso bolo, tá bom? Então essa massa aqui, eu já deixo ela aqui de ladinho e a gente já vai cortar a nossa próxima massa de bolo. Lembrando que eu deixei ela embalada no plástico filme para proteger bem e também deixei aqui o nosso papel que eu coloquei embaixo, né, na nossa forma. Eu deixei aqui também para proteger a minha massa, né, para ela não ressecar. Então aqui é o mesmo processo. Olha que linda essa massa, né? Ela pegou aqui o meinho da framboesa e ela vai ficar assim, linda. Então aqui eu já tenho esses 2 discos cortados
Já deixei mais 2, né? A gente vai trabalhar aí com 4 discos de massa e 3 camadas de recheio. Então agora é nossa montagem do bolo, agora a parte prática. Eu vou mostrar pra vocês agora o nosso ponto do recheio. Então aqui eu vou te mostrar o ponto do recheio, né? Eu cozinhei ele, deixei no ponto correto. Coloquei aqui no bowl e apliquei aqui o plástico filme encostado no meu recheio. É importante que seja encostado para não cristalizar, tá? Não formar cristais de açúcar em cima do nosso recheio. Então aqui eu vou mostrar o ponto, que maravilhoso. Já descansou, tá? O recheio. E olha esse ponto, que incrível. Tá bom? Esse aqui é o ponto perfeito pra gente rechear um bolo. Ele é firme e ao mesmo tempo ele é macio também. Tá? Então aqui ele não cai, ele não escorre, tá simplesmente perfeito, tá bom? Aqui a gente vai colocar no saco de confeitar. Antes disso, eu vou aplicar as minhas raspas de limão siciliano. Você pode aplicar depois que você retira do fogo e eu vou aplicar agora com vocês. Aqui não tem segredo, é só colocar. Quando você for tirar as raspas de limão, é importante que você não tire, que você não rale a parte branca do seu limão, tá? É bem importante que você não raspe, porque ela vai amargar o seu recheio e não é isso que a gente quer. Aqui eu vou só dar uma misturadinha de leve, fica um cheiro, sobe um cheiro tão gostoso. Então aqui só misturo e tá pronto o nosso recheio aqui do bolo. Então aqui a gente vai colocar no saco de confeitar para ficar mais prático, vocês já vão entender. E eu vou trabalhar com bico também para ficar bem mais prático. Esse aqui é o bico 2A, o Perlé 2A, ele é lisinho. Eu acho ele super bacana pra gente trabalhar com a montagem de bolos. Então aqui eu desviro, né? Eu viro aqui o meu plástico, envolvo a minha mão todinha e vou preencher de recheio. Se você não tiver prática, você pode utilizar um copo, uma jarra, sabe, mais alta assim, e envolve e aí você coloca dentro do seu saco de confeitar. Eu recomendo que você não enche muito, tá? Pra não ficar depois difícil pra você apertar. E aí fica sempre essa bordinha livre, sem recheio, sem cobertura, sem nada, pra você poder juntar aqui, né, e não vazar recheio por fora e sujar todo o seu saco de confeitar. Então aqui eu já tenho o meu recheio pronto e agora eu vou colocar o meu Burger Queen também. Eu tenho ele aqui, ele já tá pronto, lindo, maravilhoso. E o que que eu vou fazer? Eu vou saborizar ele. E do que? Pistache combina com baunilha, então eu vou saborizar com uma pasta de baunilha. Aqui não tem segredo, é super simples, você simplesmente aplica a pasta e mistura, tá? Super simples mesmo. Esse processo, obviamente, você pode fazer na batedeira, tá? E aí você utiliza a raquete para ficar mais fácil. Misturou, tá pronto. Pronto. E aqui o meu Burger Queen fica cheio de pintinha de baunilha, né? Baunilha natural aqui e fica incrível. Aqui também já vou colocar no saco e vamos fazer a nossa montagem do bolo. Então aqui já vamos fazer a nossa montagem. Eu já tenho aqui o meu tabuleiro, o meu cake board que eu vou utilizar. Eu coloco ele aqui na minha bailarina. Importante que eu tenho um tapetinho de silicone para segurar, tá? O meu cake board, porque se eu não colocar nada e na hora que eu for espatular, vai andar e eu vou estragar meu trabalho, o bolo pode até cair. Então eu sempre coloco algo que não deslize, tá? Não precisa necessariamente ser isso aqui, mas algo que não deslize e eu consigo colocar o meu cake board e ele não vai andar, ok? Isso é bem importante, é uma dica muito, muito, muito boa. Então aqui eu já vou começar a montagem, eu já tenho meu Burger Queen, eu vou fazer uma colinha da minha cobertura, por quê? Porque quando eu for transportar o meu bolo, eu não quero que ele saia do lugar, ok? Eu dou só uma acertada aqui, uma nivelada, é realmente como uma colinha. Feito isso, a gente já vai começar a montagem. Eu tenho aqui já a minha massa cortada, eu já tirei aqui o papel e
aplico no meu cake board, olhando sempre se tá no centro, tá? Porque depois que a gente levar pra geladeira, o bacon de baixo vai ficar duro e a gente não vai conseguir mais mover o bolo. Dou uma leve apertada, só pra grudar. E agora a gente já começa a nossa montagem. Primeira coisa que eu faço aqui, eu vou molhar o bolo com uma calda. E aqui eu tenho uma calda neutra que eu saborizei com raspas de limão e também com baunilha, que vai combinar super com o nosso bolo. Aqui eu venho com pincel. Eu gosto de trabalhar com pincel. Acho que distribui melhor, mais uniforme. E eu tenho sempre o cuidado de não molhar as bordas, para não comprometer a estrutura do meu bolo. Então veja aqui que eu já molhei toda a superfície do meu bolo. E agora eu começo com o meu buttercream. A gente vai fazer uma cinta de buttercream. Michelle, o que é cinta, né? Nunca ouvi falar. Cinta é uma barreira de proteção que eu faço com a própria cobertura. Então eu aplico sempre aqui, ó, na beiradinha. Por isso que eu gosto de trabalhar com o bico, porque ele já me dá a altura que eu vou ter de recheio, tá bom? Fiz isso, venho com o meu recheio, que já tá pronto aqui. E aqui eu aplico também com o saco de confeitar. Olha que prático que é, tá? Não precisa vir com a colher e ficar espatulando e tirar migalha do bolo, nada disso. Vou preencher mais um pouquinho aqui. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar, de dar uma espatulada dar uma nivelada aqui o meu recheio. E como que eu vou fazer isso? Eu vou passar a espátula para quando eu for cortar o meu bolo, né? Quando eu for cortar a minha fatia, tá tudo bem uniforme, ter aquela fatia perfeita. Tá? Feito isso, eu vou vir agora, a gente vai trabalhar com geleia também. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camada com geleia e outra sem. Vou intercalar. Você pode fazer todas, enfim, fica a critério. Que a geleia de framboesa vai quebrar um pouco também o doce do nosso recheio e vai combinar também com a massa. Então aqui eu vou fazer essa sem e a próxima eu vou fazer com recheio. Agora eu vou utilizar essa. Repara que eu tenho papel aqui, eu retiro na hora. Sempre que eu vou montar o bolo eu retiro o papelzinho, pra gente não perder umidade da massa. E venho e aplico aqui em cima. Quando você for aplicar, dá uma olhada assim, se você tá colocando exatamente na mesma direção. Viu que tá certinho? Ok, não precisa apertar. Eu só quero simplesmente que a massa fique no lugarzinho dela. Agora a gente vai seguindo a nossa montagem. Vou fazer o mesmo processo. Calda, cinta, recheio, geleia. Tenha cuidado sempre para a cinta não colocar muito para fora e nem muito para dentro para não ficar uma camada muito grossa da cinta e ter pouco recheio, tá bom? Tem que tomar esse cuidado. E aqui eu venho com o nosso recheio. Veja que tá aqui certinho, já tá ótimo. E agora, como eu vou trabalhar com a nossa geleia, eu vou subir um pouquinho a nossa cinta. É pouca coisa, tá? Só pra gente realmente segurar a geleia aqui dentro. Então eu tenho a geleia, já tá no ponto, tá? Ela não pode ser líquida nem nada, ela tem que ser assim mais concentrada. E aqui eu espalho com a colher mesmo.
Tem que tomar cuidado para o seu recheio não passar a sua cinta de Burger Queen, isso é bem importante, é muito importante, tá? Que ela não ultrapasse a cinta, pra gente não comprometer a estrutura do nosso bolo, ok? Feito isso, venho de novo com a massa do bolo, vou retirar o papel. Repara que essa massa ela é super firme, tá? Não tenho medo dela quebrar nem nada. Então aqui eu venho de novo, colocando aqui em cima. Tenho certeza que tá aqui na mesma direção, tá ok? Não preciso ficar apertando. E aqui seguimos. Pronto, e agora a gente coloca a nossa última camada do bolo. Sempre a última camada a gente coloca ao contrário, tá? Sempre a massa, a parte de baixo. Então aqui eu vou retirar o meu papel. E aqui sempre essa parte pra cima. Isso é muito importante. Vejo se tá tudo ok. Pra gente nivelar aqui. Então aqui feito isso, eu vou dar uma limpadinha no meu tabuleiro pra tirar as migalhas. E calda, né? Se eventualmente cair um pouquinho de calda, a gente limpa já pra não ficar melado nem nada. E antes da gente embalar, eu vou aplicar a calda em cima também do meu bolo pra ficar mais molhadinho. Então aqui eu finalizo também com a minha caldinha. Feito isso, o que eu gosto de fazer, eu vou colocar um plástico filme aqui no meu bolo. Vou envolver com plástico primeiro, pra gente proteger bem. Coloco bem justinho. Não precisa dar 50 voltas. Aqui eu acerto e vedo bem o meu bolo para proteger ele da geladeira e aqui em cima também. E agora eu vou pegar um acetato, uma folha de acetato e vou envolver o meu bolo pra gente deixar ele descansar. Ele vai precisar de pelo menos aí umas 12 horas de descanso. Então eu venho com acetato e ó, dou uma leve apertada para ele ficar bem justinho. E ele vai descansar assim na geladeira, tá bom? Eu gosto de aplicar o plástico filme antes porque eu também não sujo o meu acetato, tá? Eu sujo assim o mínimo possível. Aqui eu dou uma acertada, eu não quero apertar, não quero pressionar. Eu só vou dar uma acertada para ele sentar melhor aqui dentro. E aqui eu vou vedar com durex. E aqui o meu bolinho vai descansar na geladeira por pelo menos aí no mínimo 12 horas. Isso é muito importante para você ter a estruturação exata, interna, assim, para você ter certeza absoluta que o seu bolo tá seguro, que ele vai chegar inteiro para o seu cliente, tá? Então ele vai descansar e a gente já vai fazer a montagem de andar e a estruturação interna do bolo. Então nosso bolo já passou as 12 horas na geladeira, tá? É muito importante esse passo para que o seu bolo tenha a estruturação certa e a firmeza na hora de você for espatular o seu bolo, você ter a segurança de que ele não vai, né, bambear e ele vai estar aqui 100% seguro. Então ele saiu da geladeira, o meu Burger Queen ele tá bem firme. Eu vou tirar aqui a cinta com vocês. Né, a minha cinta de acetato. Vou tirar aqui o meu durex. E vocês vão ver que ele tá super estruturado no bolo.
ele não tá mole, querendo, né, cair, desmoronar, nada disso. Então eu vejo que ele tá bem firme, 100%, né, eu não tenho perigo dele cair. Aqui eu vou tirar o meu plástico, ele fez o papel de proteger bem o meu bolo, da umidade da geladeira, né, ele ficar bem úmido. Então aqui o nosso bolinho, olha que lindo que ficou, bem retinho, tá? Eu tenho certeza que ele tá estruturado e que ele tá 100% seguro para eu poder espatular e também na hora de transportar, eu sei que ele vai estar 100% seguro. Então aqui pra gente espatular, eu já tenho o meu Burger Queen, eu vou mostrar pra vocês. Eu já tingi ele, tá? Eu coloquei um pouquinho de corante na cor menta, o mesmo tom que a gente utilizou na massa. Então a cor menta, e eu coloquei um pouquinho de corante marrom para dar um fundinho aí, um tom mais seco, tá? Para ele não ficar muito clarinho. Então aqui eu já tenho o meu Burger Queen, ele tá lindo, maravilhoso. Vou dar uma mexidinha nele e vou colocar ele no saco pra gente poder já cobrir o nosso bolo com essa cor maravilhosa. Aqui eu tenho o meu saco de confeitar, eu gosto bastante de trabalhar com ele. E eu vou colocar o bico 2A. Esse bico aqui, ele é super bom, a espessura dele é espessura de um dedo. Se você não tiver bico, não tem problema, você já corta o saco aqui na espessura de um dedo que vai ficar perfeito. Tenta não colocar muito creme no saco, tá? Pra não ficar difícil na hora de você apertar e também pra não transbordar, tá? É importante que tenha essa diferença, né? De pelo menos um palmo, que não tenha creme no teu saco. Pra hora que você for fechar, não melecar o teu saco e fazer lambança do lado de fora. Então aqui eu consigo, ó, juntar sem ter o perigo de vazar creme, tá bom? Aqui você pode prender se você não tiver muita segurança, muita habilidade com o saco de confeitar, você pode fechar aqui e não tem o perigo dele sair por cima, tá bom? Então feito isso, a gente já pode começar a espatular o nosso bolo, a nossa parte de baixo, né, nosso andar de baixo. Então aqui simplesmente eu venho, coloco o meu bico aqui embaixo, encostado no meu tabuleiro mesmo, aplico, conforme eu aperto, eu vou girando a minha bailarina, tá? Aqui você precisa tomar o cuidado que você não pode encostar o bico na massa do bolo. Por quê? Porque você vai machucar o seu bolo e vai sair farelo no seu creme e não é isso que a gente quer, tá bom? Então aqui eu sigo e vou cobrir todo o nosso bolo. E aqui, chegando aqui, né, eu já faço a minha parte de cima. Chegando aqui, eu não gosto de cobrir inteiro, tá? Porque fica muito creme e eu acho que depois você tem que ficar retirando muito e eu acho que não tem necessidade. Então, dessa forma, eu já vou começar a espalhar. Nessa parte, é importante você utilizar uma dessas espátulas que tenha esse ângulo aqui. Por quê? Porque facilita e te dá uma maior precisão na hora de espatular o seu bolo, tá bom? Então, aqui o movimento, ele é super simples. Ele é movimento de vai e vem, vai e vem. Repara que a minha espátula, ela tem um ângulo aí de 45 graus. Então eu não posso espatular com a minha espátula reta, porque eu vou machucar o meu bolo. E também não posso espatular com ela muito virada aí no ângulo de quase 90 graus, porque senão eu vou retirar creme. Então o movimento é esse, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu vou repetindo sem fazer pressão, tá? Assim, é suave. Então aqui eu vou seguindo e vou girando a minha bailarina, tá? Então eu vou seguindo esse movimento. Repara que eu já cobri o bolo. E como não tinha muito creme, eu não tenho que ficar retirando, por isso que eu não gosto de preencher tudo. Então aqui eu vou seguindo, faço esse movimento, até eu perceber que essa parte de cima está nivelada.
né, que não tem buraco, que não tem diferença de altura. Quando eu vejo que já tá nivelado, eu dou uma limpadinha aqui na minha espátula e agora a gente vai começar realmente a alisar a parte de cima. Eu encosto, repara que a minha espátula ela pega desde o meio até o final do meu bolo, tá? Isso é bem importante pra gente não ter marcações na parte de cima. Então eu vou encostar e vou girar a minha bailarina. A minha mão direita, porque eu sou destra, ela não mexe. O que vai mexer é a minha mão esquerda, que vai girar a bailarina, tá bom? Nessa hora você tem que deixar a sua mão firme. Você não pode deixar ela muito mole para ela não fazer ondulações no seu bolo, tá bom? E aqui você vai girando. Quando você vê que tá perfeitinho, que tá bem bonitinho, você vai tirar levemente puxando para cima. Cuidado nessa hora para você não fazer o movimento de baixo para depois subir. E repara que eu não retirei creme, né? Aqui a gente simplesmente acertou para nivelar 100% o nosso topinho. Aqui eu dou uma limpada na minha espátula, vejo se eu tenho que ainda acertar mais, se não, já tá bem bacana porque a gente ainda vai fazer o acabamento. E agora a gente passa para nossa lateral do bolo. Para essa lateral, eu indico que você utilize espátulas como essa, aqui, que tem um ângulo de 90 graus, tá bom? Essa aqui é de plástico, ela é super levinha. Ou também uma espátula como essa, que essa também tem um ângulo de 90 graus. E por quê? Porque ela vai facilitar muito o seu trabalho e não vai deixar você entortar muito a mão, nem pra cá e nem pra cá, tá? Então nessa hora é bem importante que você tenha o controle da sua mão. Então aqui pra espátular lateral, eu encosto sempre a minha espátula no meu tabuleiro, tá? Tem que encostar pra gente ter a firmeza na hora. E aí o que eu vou fazer? Eu não posso espatular o meu bolo assim, nesse ângulo de 90 graus em relação ao bolo, porque senão eu vou só retirar creme, vou chegar na massa do bolo e não vai ficar legal. Também não posso encostar muito aqui, porque o que eu quero passar, passar no bolo é a quina da minha espátula. Eu não quero passar essa parte, porque o que vai alisar o meu bolo é a quina da minha espátula, tá bom? Então o ângulo aqui é o mesmo da espátula pequena, 45 graus, ok? Na hora de espatular, o seu cotovelo tem que estar encostado ao seu corpo. Você não pode espatular o bolo assim, porque você não vai ter firmeza e vai bambear, não dá certo. Então, ó, cotovelo aqui junto ao corpo, encosto e aí encosto no bolo ângulo de 45 graus. E agora eu começo a girar minha bailarina. Aqui nesse momento eu só encosto, tá? Eu faço um pouquinho de pressão, mas lembrando sempre, tomando cuidado para eu não entortar a minha espátula, tá bom? A gente vai retirando o creme, mas não é muito creme porque eu só quero nivelar essa lateral. Limpo sempre a minha espátula a cada passada e aqui a minha mão tá reta, ok? Lembra sempre quando você for pegar na espátula aqui, ó, os 4 dedos sempre apoiados para você ter a mesma pressão na extensão toda da sua espátula. Então aqui eu vou espatular mais um pouquinho. Repara que a minha mão direita não mexe, meu cotovelo tá encostado ao corpo. E aqui eu já dei uma boa espatulada, tá? Acertei mais um pouquinho. E aqui é legal que você afaste um pouco do bolo e veja se tá ok, se ele não tá parecendo um cone, nem um vaso, nada disso. Porque aí se tiver, você vai ter que acertar mais a sua mão. Limpo a minha espátula. Vou dar mais uma acertadinha aqui embaixo. E agora, Michele, eu tô vendo que tem buraquinho no seu bolo, né? Tem alguns defeitos. E agora? Eu continuo passando a espátula ou, o que eu faço? Nesse caso, a gente sempre preenche com creme, tá bom? Se eu ficar passando a espátula muitas e muitas vezes,
eu só vou retirar creme e vou chegar no bolo. E não é isso que eu quero. Então essas partezinhas aqui a gente simplesmente preenche. Então eu venho aqui, ó, e preencho com creme, pra gente vir depois e alisar. Pronto, e agora eu volto com a minha espátula e vamos passar na lateral. Reparem como a espátula desliza super bem no Burger Queen, né? Um creme lisinho. Você vê que não tem trabalho, né, pra você espatular e deixar perfeito, ó, não tive trabalho, já tá praticamente perfeito. E aqui eu consigo ver que a quantidade de creme que tá saindo na minha espátula é uma quantidade igual, né, em toda a extensão da espátula. Isso significa que o meu bolo já tá ficando mais perfeitinho. Tá saindo a mesma quantidade de creme em toda a extensão do meu bolo. Então aqui eu vejo que eu já não tenho mais buraco, né, nem nada. A gente vai para a fase de acabamento para deixar realmente perfeito. Aqui eu passo de leve a minha espátula, movimento bem suave, para a gente poder realmente alisar e deixar o mais perfeito possível. Então, feito isso, eu tô vendo que já tá bem bonito. O que eu vou fazer? A minha quininha em cima, eu vou retirar um pouco desse excesso. Vou pegar um papel para limpar bem a minha espátula. E aqui, essa quina que subiu, eu vou puxar para dentro. Eu pego aqui a parte mais baixa e vou fazer esse movimento de trazer para dentro. Agora aqui, cada confeiteiro se adapta de um jeito, tá bom? Tem gente que gosta de puxar daqui para trás, daqui para frente. Você vai se adaptar. Tem gente que gosta só de fazer olhando assim, sentada. Eu consigo somente de cima para baixo aqui, tá? Vendo assim de cima. Então você que vai treinar, vai testar e ver o que você se adapta melhor, ok? Então aqui eu venho, encosto a minha espátula, sempre ângulo de 45 graus. E puxo para dentro, ok? Limpo a minha espátula e puxo para dentro. Nesse momento eu não quero a quina perfeita afiada, porque ela não vai ficar perfeita agora. Mas eu quero simplesmente retirar o excesso de creme. Então feito isso, né, já melhorou bastante a nossa quina. Eu vou alisar mais um pouquinho em cima e vou passar na lateral para subir, e aí depois sim a gente vai fazer a quina perfeitinha. Então eu venho aqui simplesmente só para acertar. E aqui eu vejo que o bolo tá lindo, tá retinho. A quina ainda não tá tão perfeita, a gente ainda vai deixar ela perfeitinha depois. Então essa nossa primeira base, o nosso primeiro andar, vai pra geladeira. Eu recomendo que você deixe pelo menos aí umas 2 horas na geladeira, se tiver muito calor onde você mora. E também tem a opção de você colocar um pouquinho no freezer. Eu vou deixar 5 minutinhos no freezer. Para acelerar o processo, você pode fazer isso também. Não deixa mais que 5 minutos no freezer para ele não suar, ok? Isso é bem importante. Então eu vou colocar só para acelerar o processo, para a gente continuar, e a gente vai trabalhar uma técnica aqui em cima desse bolo, que vai ser a base do nosso bolo, ok? Então esse aqui é o nosso segundo andar, ok? Eu fiz o processo de montagem o mesmo, eu já tirei o acetato, mas eu queria mostrar para vocês que eu fiz uma base embaixo. Eu vou mostrar agora. O bolo tá gelado, tá bom? Então ele tá bem firminho. O que eu fiz? Eu fiz uma base, essa aqui é papel cartão, e fiz um furo no meio. É importante que tenha um furo, ok? Você também pode utilizar aquele isopor de compensado mais fininho, também é perfeito. Se você utilizar o isopor, não precisa fazer o furo previamente, porque na hora que a gente colocar o nosso palitinho de sustentação, ele passa tranquilamente. Se você for utilizar papel cartão, faz o furo antes.
ok? Então aqui tá a nossa estrutura, pus um tapetinho só para não escorregar e esse cakeboard apenas para não fazer sujeira na minha bailarina. Então aqui eu vou tirar e vou espatular e vou fazer o mesmo processo. Então esse foi o nosso segundo andar, já tá pronto. Ele vai pra geladeira também. Ele tem que ficar bem firme, tá bom? Eu recomendo aí pelo menos umas 4 horas na geladeira, se você não vai trabalhar mais a técnica nem nada. Eu recomendo que você faça sempre com antecedência, se possível um dia antes, ok? E aí a gente já vai seguir para nossa estruturação e montagem do nosso bolo de andar. Então aqui o nosso bolo já ficou na geladeira o suficiente para ele ficar bem firme, tá? Pra gente trabalhar a nossa técnica de decoração, eu preciso real que essa base fique bem durinha, para não misturar as cores, vocês já vão entender, ok? Então aqui já tá geladinho, eu vou utilizar o Burger Queen cru, que a gente chama, é o Burger Queen da cor natural, tá? Não tem corante, não tem nada, ele foi apenas saborizado com baunilha. E ele fica com essas pintinhas maravilhosas, assim como esse verde também, ele tá com as pintinhas. Então é da fava de baunilha, que dá um sabor incrível. Então feito isso, eu vou pegar o meu creme, né, o meu Burger Queen branco. Vou pegar uma espátula, eu vou trabalhar com essa mesma, tá, que a gente utilizou para fazer o topinho. E vou pegar um pouquinho de cada vez. O que eu vou fazer? Eu vou sujar o meu bolo. Tá? Então eu vou começar aqui de baixo e vou jogar pra cima. O movimento, quem vai determinar é você. Você pode fazer daqui de baixo pra cima, de cima pra baixo, só no meio, tá? Então assim, de vários jeitos dá pra fazer e dá pra brincar com cores, então isso é muito legal. Então como a minha base tá gelada, né, o meu Burger Queen tá duro, ele não vai misturar quando eu passar o branco. Então a gente consegue fazer essa sobreposição de cores, que é muito legal. Então eu venho, ó, aplico de baixo e vou subindo. Aqui é legal que você brinque com a altura. Faz um mais baixinho, um mais alto. Isso vai dar um destaque super legal no seu bolo. E aqui a gente vai fazendo a lateral todinha. E dá um efeito super bacana. Lembra sempre de pegar mais na ponta o creme. Não pegar tanto aqui nessa parte de trás, porque a gente não vai utilizar. Então repara que eu vou trabalhando a altura. Faço um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Então aqui eu vou fazendo. Aqui das duas uma, você pode deixar esse efeito mais rústico, tá? O marcadinho da espátula fica super bacana. E você também pode vir fazer um acabamento mais delicado passando a espátula. Então aqui é o mesmo movimento como se eu fosse espatular o meu bolo, só que eu passo somente nessa parte de baixo, pra dar uma alisadinha, né, uma acertada aqui nesse acabamento. E olha que legal que fica. Tá? Então assim você pode ir brincando. Aqui se eu vejo que eu quero subir um pouco mais o creme, se eu quero completar, aqui eu posso vir. Ó, se eu quero subir aqui mais, eu venho. Eu posso vir depois que eu alisei, vir com um pouco de textura também. Então assim, é muito legal essa técnica, que você pode trabalhar
de diversas formas, assim, é bem livre. E aqui eu vou alisar de novo. Com a mão bem delicada, dá sempre uma limpadinha na espátula, pra gente não estragar a nossa cor de baixo, né, o nosso verde. E com a mão bem delicada no bolo, eu não quero retirar, né, nem nada, eu só quero deixar mais bonitinho. E olha que legal que fica o efeito que dá. Então, essa técnica você pode trabalhar com uma cor, duas cores, fazer degradê de tons, cores diferentes. Então é muito bacana, tá? Então, se você nunca fez essa técnica, faça, que ela é muito versátil, tá bom? Então, feito isso, eu vou levar para gelar de novo, para ficar firminha a nossa base branca e a gente trabalhar mais com o nosso bolo, ok? E aí a gente vai colocar o nosso caninho de sustentação, depois que gelar aqui e deixar bonitinho, a gente vai fazer a nossa estrutura interna para receber o nosso segundo andar. Então, enquanto o nosso primeiro andar tá na geladeira, a gente já vai decorar o nosso segundo andar. Aqui, antes da gente começar a decorar, eu vou fazer a quina perfeita com vocês. Lembra que a gente deixou, né, a quina imperfeitinha? Agora, simplesmente, a gente vem. Eu vou pegar um potinho aqui à parte, para pegar esse excesso. Vou vir com uma espátula, é bem simples, tá? E a gente vai simplesmente cortar o buttercream. Por quê? Porque ele tá gelado e ele vai sair como se a gente estivesse raspando manteiga gelada. Então eu venho, ângulo de 45 graus, ó, e venho raspando o meu topinho, né, a minha quininha. Nessa hora faz com a mão leve, não faz força para você não deixar torto. Aqui na espátula sempre retinha. E esse aqui que você tira, você aproveita, tá? Você devolve lá pro seu bowl, pra sua corzinha e reutiliza. Aqui eu vou limpando. E aqui depois que eu já tirei, eu venho dando o acabamento pra ficar mais bonitinho, tá? Só que agora a gente ainda vai fazer a decoração. A gente fez a nossa decoração com o buttercream cru, né, o branquinho, na base de baixo. E agora, nesse segundo andar, eu vou fazer na parte de cima, tá? Vocês vão ver que super legal que vai ficar. Então esse aqui você utiliza normalmente, tá? Devolve lá e utiliza. Limpa bem a espátula, porque agora eu vou utilizar o branco. E aqui eu vou tampar o meu topinho primeiro. Vou dar o acabamento, tá? No branquinho, então eu só tirei a quina. Vou vir com um pouquinho dele para fazer o acabamento. Mesmo movimento, tá? Do nosso espatulado. Fazer uma camada fininha só para cobrir de branco, para acompanhar a nossa técnica na lateral. Não quero uma camada muito grossa. Feito isso, eu vou começar a nossa técnica e agora de cima para baixo, tá bom? Então eu venho aqui, aplico, ó, e passo deslizando aqui a minha espátula. Lembrando que o meu bolo tá gelado e que a cor não vai misturar. E aí, se você acha que tem que descer mais um pouquinho, né, o branco para manchar mais o bolo, aí você desce. E agora o mesmo processo, eu vou pegar a espátula e vou alisar, tomando cuidado pra gente não raspar na parte verde. Porque eu só quero alisar essa parte branca. E olha que legal que fica, vai ficar super bacana quando colocar em cima do nosso primeiro andar. Aqui eu vejo se eu quero manchar mais um pouquinho.
Limpo sempre a espátula em cada passada. E olha que legal. E agora eu venho com a minha quininha, né, que subiu aqui, ficou imperfeitinha. Limpo um pouco a minha espátula. E vou puxar aqui pra dentro. E aqui, para dar um acabamento mais bonito, eu vou fazer uma pequena espiral para fazer esse acabamento daqui de cima. Então aqui eu apoio a minha espátula nesse ângulo assim mais em pezinho, venho, inclino, vou girando a bailarina e vou entrando no bolo, ok? É de leve a pressão, é só para fazer uma marcação, para ficar mais delicado. Só realmente para dar um acabamento mais bonito no nosso topinho. Então, feito isso, nosso segundo andar aí já tá, né, previamente aí decorado. Eu vou levar para a geladeira, trazer o nosso andar de baixo e fazer a nossa estrutura interna e montar aqui o nosso segundo andar. Então, nosso bolinho já tá gelado, tá? Nossa decoração aqui já tá bem durinha. E agora a gente vai trabalhar a nossa estruturação interna. Por que eu preciso fazer isso? Porque a gente vai receber um outro bolo em cima. E toda vez que você fizer isso, a gente precisa fazer uma estrutura interna para o seu bolo de cima não desabar em cima do bolo de baixo, tá bom? Então, para isso, eu vou utilizar esses caninhos de plástico. Ele é bem resistente, tá? Bem firminho. E ele encontra em lojas de confeitaria e pode ser também dos mais fininhos, não tão grosso assim. Também pode, você encontra super fácil, ok? Mas, Michelle, não tinha que colocar o caninho antes de colocar o Burger Queen? Você pode colocar também antes, tá? Diretamente ali na massa, antes de cobrir. E você também pode colocar depois. O que acontece? Se você colocar o caninho antes de passar o Burger Queen e fazer uma camada grossa, concorda que o seu caninho, a sua sustentação vai ficar embaixo do creme? E quando você colocar o seu bolo, ele vai encostar no creme e o creme vai ceder, né? Depois que ficar em temperatura ambiente, que o Burger Queen ficar mais molinho, mais cremoso, ele vai ceder, tá bom? Até chegar no cano de sustentação. Então, se você vai fazer uma camada mais grossa e tudo mais, eu recomendo que você coloque o caninho agora, ok? Então, assim, fica de opção para vocês testarem e ver qual também você se adapta melhor. Então aqui, ó, eu deixei pra medir com vocês, é super fácil medir. Você não precisa enfiar tudo, depois tirar, marcar e cortar, pra não fazer sujeira. E aí o que eu faço? Essa canetinha é comestível, eu venho, chego aqui pertinho do bolo, ó, e marco bem aqui na linha, né, na minha quina, aonde vai ser o corte. E aí você corta com uma tesoura normal. É plástico, né? Então fica bem fácil pra você cortar. Opa! E aí aqui ficou pronto. Eu tenho 4 caninhos e eu vou colocar 4. Nossa, Michelle, 4 caninhos? Por quê? Você pode trabalhar com 3, tá? Fazer um tripé. Mas vamos combinar o seguinte, vamos pensar. Uma cadeira, ela tem 4, né, patas aqui, né, 4. E se você colocar 3, a probabilidade dessa cadeira fazer assim, bambear e cair, é grande, tá? A mesma coisa vai acontecer com o seu bolo na hora do transporte. Então a gente precisa de uma estrutura segura. E muito mais seguro que 3, são 4, ok? Então a gente vai fazer parzinho aqui. E com isso você vai ter uma segurança muito maior no seu transporte, ok? Então aqui o que eu vou fazer? Eu tenho a mesma base que a gente colocou no nosso andar de cima. Eu vou colocar aqui, lembrando que o meu bolo está gelado. Eu coloco aqui no meio para simular o meu andar de cima. Vejo se tá no meinho e vou só dar uma marcação, vou só marcar um pouquinho para ser o meu guia, um palitinho de dente.
novo, tá? E aí aqui eu só marco bem de leve, só pra eu ter essa marcação, pra gente colocar o nosso caninho na parte que realmente vai ficar o nosso bolo. Então, feito isso, eu já tenho os meus caninhos cortados, já na medida. Agora é simplesmente aplicar. Então eu posso vir aqui, ó, nessa parte aqui, posso marcar pra ficar de guia, né, pra ficar mais fácil. Assim eu marco e já coloco o nosso caninho. Toda vez que você for pôr o cano, a gente coloca sempre girando, tá? A gente nunca coloca assim. Então é sempre com cuidado pra gente não amassar o bolo, estragar a massa e tudo mais. Então a gente vai aos poucos, ó, girando e colocando sempre reto, não colocando torto, porque essa aqui é a nossa sustentação do bolo. Parte bem importante. E aqui eu vou até o fim. Depois a gente vai até o fim. E aqui eu faço a mesma coisa com os outros 3. E aqui no final, eu aconselho que você venha com uma espátula, tá? Ó, pra te ajudar a descer melhor o caninho, pra ficar bem nivelado, tá bom? E assim a gente tem certeza que o caninho chegou aqui na nossa base, tá bom? Ó, então feito isso, eu tô vendo que já tá tudo no nível. Tá? Então, a nossa estrutura interna aqui da nossa base do bolo tá pronta. E agora é só vir com o nosso segundo andar e fazer a aplicação em cima, tá? É importante falar que antes de eu aplicar, eu vou fazer uma colinha de Burger Queen. Por quê? Eu não posso simplesmente vir com o bolo, colocar aqui em cima que ele não vai grudar. Então eu vou fazer essa colinha aqui antes. Então eu venho, não tem problema que é branco, tá? Que não vai aparecer. É simplesmente para fazer a cola para o nosso bolo sentar ali melhor. E também não é uma camada grossa, tá? Uma camada fininha. Se colocar muito, na hora que você for colocar o bolo, vai vazar. E não é isso que a gente quer. Então, feito isso, a nossa colinha, a nossa sustentação aqui, a nossa estrutura interna, a gente já vai colocar o nosso segundo andar. Então aqui eu já tenho o meu segundo andar, ele tá bem gelado, tá? É importante que esteja bem gelado, eu recomendo aí que você faça sempre um dia antes de você colocar aqui a noite anterior, ou no mínimo aí 6 horas de geladeira, para você ter a segurança de que o seu bolo tá perfeito, tá seguro e que você vai pegar no bolo e ele não vai estragar a cobertura, estragar a decoração que a gente fez agora, tá bom? Então aqui colinha, estruturação, tudo ok. Lembra que a gente fez com a base embaixo, né, o nosso segundo andar? Aqui eu vou introduzir um palito nesse andar aqui e ele vai passar, ó, vou introduzir aqui no meio. E ele vai passar, por quê? Ele vai unir os dois andares, para no transporte, né, o seu bolo não ficar solto, porque ele tem a estrutura interna, aqui a base, ele não vai afundar no seu bolo, mas eu preciso desse aqui para ele te dar uma segurança muito maior, ok? Lembrando que a gente fez, né, aqui a nossa base, então eu vou simplesmente descolar do nosso cakeboard, vou colocar aqui um pouquinho de lado, venho com uma espátula com a ponta mais fininha e venho bem rente, pra gente não machucar, né, o nosso bolo, só pra gente descolar o nosso Burger Queen da nossa base, tá, ó, do nosso cakeboard, ok? Ó, descolei, tá soltinho.
E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar nele e vou colocar aqui em cima. Nessa hora é jogo rápido, porque se meu bolo começar a ficar mais mole, ele vai marcar a minha mão. Então eu vou simplesmente pegar aqui, sem medo de ser feliz, o meu bolo e venho aqui, ó. Opa! Tem o tapetinho e aqui coloco, tá? Se machucar um pouquinho, você vem aqui, dá uma limpadinha, pode vir passar espátula também. Se machucar, mas ó, ficou bem bacana. Deixa eu tirar minha luva. E aqui esse momento, ele realmente um pouquinho tenso, mas se você fizer com calma, não tem problema nenhum, tá? Você vem dar uma acertadinha aqui, uma sentadinha nele, ver se tá tudo ok. Nossa, olha que lindo, né? E agora a gente já parte para nossa decoração com flores. Você vai ver que vai ficar lindo o acabamento final desse bolo. Vamos lá decorar ele agora. Então aqui agora a gente vai começar a fazer a decoração final do nosso bolo. Eu trouxe aqui para vocês uma pintura metalizada, bem moderna, que você pode utilizar em qualquer bolo, que fica super legal. Aqui eu tenho separado pó metalizado, eu vou utilizar a cor bronze. Vai ficar lindo, você pode utilizar dourado, nacarado, também tem várias opções no mercado hoje em dia. E para fazer a misturinha, eu vou utilizar um pouquinho de bebida, eu vou utilizar vodka aqui, mas você também pode utilizar outra bebida branca, tá? Para não alterar a cor. Mais importante que ela seja com volume, com teor alcoólico de 40%, tá? É importante porque ele vai evaporar o álcool. Não tem problema para usar para bolo de criança, tá? Porque o álcool vai evaporar. Aqui eu vou fazer uma mistura. E o que eu quero dessa mistura? Que ela fique líquida, porém que ela não escorra, tá bom? Então eu vou misturando até chegar no ponto que eu quero. Ó, aqui ela tá grossinha. Eu quero ela mais líquida, eu vou colocar mais bebida. Você também pode utilizar álcool de cereais, né, para fazer essa misturinha. Eu gosto já de fazer na hora, mas você também pode fazer, embalar com plástico filme e deixar guardado aí por um tempinho para utilizar logo em seguida, porque o álcool aí não vai evaporar, tá bom? Vou colocar mais um pouco. Ó, já tá ficando mais molinha, mas ainda tá firme. Põe mais um pouco. Isso aqui dá um charme todo especial no bolo. Para bolos mais modernos, mais contemporâneos, é super bacana. Então aqui eu vejo que tá mais grossinho e que não tá escorrendo aqui do meu pincel, ok? Porque se escorrer aqui, vai escorrer no seu bolo, então não vai ficar legal. Então feito isso, você pode vir molhar o pincel e fazer esse movimento, tá? De espirrado, e também você pode pegar aqui na beirada e salpicar também. Os dois efeitos fica super bacana. O que eu recomendo pra você? Que você comece sempre na parte de trás do seu bolo, porque se ficar muito forte ou você não gostar muito, você pode mudar, né? No fundo do bolo não vai aparecer tanto. Então aqui eu venho, vou vir aqui com o pincel, vou afastar um pouquinho e vou jogar. Ó, reparem que esse trabalho aqui, ele fica mais delicado, tá bom? Ele fica um espirradinho mais delicado. E aí, se eu quiser, vou pôr mais um pouquinho de álcool porque seca rápido. Se você quiser um espirrado mais assim, uau, você faz assim com o pincel. Assim, tá? Bem assim. Eu gosto mais desse jeito, acho que fica mais moderno, mais diferente. Cuidado só para não molhar muito o pincel, para não ficar muito assim,
Então você molha um pouquinho, tira um pouco do excesso e aí você vem. Então fica super bacana, super moderno. E aqui é arte pura, né? Então um bolo vai ficar diferente do outro. Não tem como ficar um igual ao outro. Então, olha que lindo, tá? Que ele vai ficando. Então essa foi a nossa pintura metalizada. E agora a gente já passa para a nossa decoração final, que é a nossa aplicação de flores naturais. E aí a gente finaliza a decoração do nosso bolo. Então chegou o grande momento de finalizar o nosso bolo de 2 andares. Ele já tá aqui lindão, né? Então aqui eu tenho flores naturais. Eu separei aqui alguns modelinhos. A gente vai fazer um mescladinho de flores. É importante falar que eu já higienizei elas. E como que eu fiz? Eu coloquei uma vasilha com água e um pouquinho de produto para limpar legumes e verduras, tá? Que vende em mercado. É super fácil de encontrar. Você coloca ali a proporção na água, limpa bem, né? Mergulha ali, seca bem, deixa secar lá, encostadinho lá no papel toalha. E depois eu protegi o caule com fita floral, tá? Por quê? Porque vai entrar no nosso bolo, então eu preciso proteger o nosso bolo de eventuais sujeiras e tudo mais, e a contaminação também da flor, porque ela não é comestível, tá bom? E toma cuidado também quando você for comprar a flor, para você comprar flores atóxicas. Então sempre pergunta pro floricultor qual flor que você pode utilizar em bolos. Combinado? Então aqui já tá tudo higienizado, trouxe também alguns macarrons pra gente decorar. E agora aqui, nesse momento, é muito da criatividade. Você pode fazer como você quiser, colocar só em cima, só no meio, fazer um pouco aqui, um pouco aqui. Então assim, é bem da criatividade mesmo, tá bom? Então vamos montar o nosso bolo. Importante falar que toda vez que você for finalizar o seu bolo, colocar realmente a decoração, que você encontre a parte da frente e a parte de trás do seu bolo. Por quê? A gente sempre encontra aí o lado mais bonito e o lado que não tá tão bonito assim. Então esse lado a gente sempre deixa pra frente, que vai ficar realmente na mesa do seu cliente. E aí é onde a gente vai colocar a decoração. Pra nossa flor, eu achei que tava grande, tá? Então assim, eu vejo sempre na hora pra fazer o nosso buquê. Eu quero colocar ele aqui mais pra baixo e pra não introduzir o caule na lateral do bolo, eu cortei na base e coloquei um palito de dente e eu só vou colocar o palito no bolo, tá bom? Então aqui nossas flores, eu fui colocando aos poucos, claro que às vezes a gente não utiliza tudo, eu queria ter usado todas, mas eu achei que ficou bem harmônico, assim. E eu vou te dar uma dica agora para quando você for utilizar macarrão no bolo e quer que ele fique em pezinho, do jeitinho ali. Eu pego o macarrão aqui, ele já tá feito, recheado, pego um palitinho de dente e coloco aqui no meio. Daqui eu coloco no meu bolo. Dessa forma o seu macarrão vai chegar inteiro pro cliente. Então se você quiser ir mais em pezinho, mais tortinho, ele vai chegar desse jeito na mesa do seu cliente, tá bom? Então aqui você vem só e aplica. Tá? E aí, ó, ele fica em pezinho.
Então esse foi o nosso bolo, 2 andares, massa de pistache, recheio base com geleia, tudo que tem direito. Fizemos a nossa cinta, montagem, estrutura de andar, decoração, pintura metalizada, aplicação de flores naturais e macarrão. Olha, o bolo tá cheio de técnicas incríveis para você já começar a aplicar ainda hoje, tá? Eu espero muito que você tenha gostado aqui da nossa decoração do bolo de 2 andares. Olha, não sei você, mas eu tô apaixonada por esse bolo, ficou lindo, super moderno, delicado também. Eu espero muito que você tenha gostado. E eu vou te falar, na nossa próxima aula ainda tem muita coisa para acontecer. Eu vou falar só um pouquinho do que vai ter. A gente vai falar sobre valor, preço, o que você pode fazer para aumentar o seu valor na confeitaria. Fala sobre corte, transporte e embalagem de um bolo de 2 andares. Então, assim, tá incrível, muita técnica, muita teoria e muita dica para você se sentir o mais seguro possível na hora de você vender o seu bolo. Eu fico aqui e eu te peço, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você tá gostando, se você tá ansiosa para a próxima aula que eu vou te responder na nossa próxima aula, tá bom? Não perca também todo o conteúdo gratuito lá no meu Instagram, o @bakerymarie, para você ficar por dentro de todas as novidades. E eu te deixo aqui com o depoimento de uma aluna super querida. Um beijo e até a próxima aula. Pela qual eu recomendo toda a gente a fazer parte da comunidade da Michelle e ser aluna da Michelle é porque, além de ser uma faculdade de bolos, literalmente falando, é realmente essencial para conseguirmos evoluir e inovar no nosso negócio. A Michelle tem um acompanhamento muito perto das suas alunas. Eu própria até entrei num direto com ela e ela explicou-me tintim por tintim tudo o que eu tinha de fazer e melhorar e tentar arranjar uma solução para o meu problema. Tive algumas dificuldades na espatulagem do bolo e fazer um acabamento lisinho e perfeito. Troquei imensas mensagens com a Michelle e a Michelle sempre a tentar ajudar, sempre a tentar arranjar soluções. Isso foi fundamental para que o meu bolo ficasse perfeito. Uma das minhas outras grandes dificuldades era as camadas perfeitas e com as técnicas que aprendemos finalmente consegui fazer camadas muito perfeitas e quase todas do mesmo tamanho. Claro que ainda não está perfeito, mas isto com o tempo vai lá. Aos poucos e poucos tenho conseguido atingir a perfeição. Claro que a experiência ajuda, aos poucos e poucos, à medida que vou fazendo bolos, vai melhorando passo a passo, não é do dia para a noite. Isto requer muito trabalho e muita dedicação e a Michelle é a prova disso, é a prova que não podemos desistir, que não podemos baixar as armas e que temos que ir à luta, que temos de tentar, cair, levantar, fazer de novo, tirar, voltar a fazer, voltar a barrar e tudo vai dar certo. Portanto, eu aconselho toda a gente a ser aluna da Michelle, não só pelos conhecimentos que adquirimos, mas também pela pessoa que nos tornamos e pelo aquilo que nós aprendemos com a essência dela. Eu adoro a Michelle e um beijo muito grande para ela.